Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, nosso metropolita Saída Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Nós estamos na terceira semana dessa etapa inicial do Triódion, que nos prepara para o jejum da Santa e Grande Quaresma. E nós já aprendemos a humildade, o arrependimento e a oração noética com o fariseu e publicano e o filho pródigo. E hoje, nesse domingo, a igreja nos traz a lembrança do juízo final. São João de Xangai dizia que a quaresma é a preparação para a vida futura. E essa vida futura começa, propriamente dita, no juízo final. E o juízo final, meus irmãos e irmãs, já começou. Os santos padres costumavam dizer que nós estamos no estágio final do mundo. A encarnação de Cristo foi o começo do fim. E agora nós aguardamos o cumprimento e a revelação final do reino celestial, que seguirá o julgamento de todos os homens. É importante que tenhamos conhecimento do que irá acontecer e do que está acontecendo, porque a igreja é um hospital que cura e consola a todos, mas também é um local de alerta e de vigília, porque o juízo do homem é determinado pelas nossas ações agora, não depois, mas agora. Todos nós devemos ter a consciência que a mentalidade que o mundo tem nos empurrado, de que a vida deve ser vivida sem consequência alguma, é uma mensagem que provém das entranhas do demônio. Por isso, é importante que tenhamos o juízo final sempre em vista. E é importante também conhecer o que a ortodoxia diz sobre isso. Santo Atanásio, o Grande, dizia que quando se conhece adequadamente esses pontos, ele dizia sobre o que acontecerá no juízo final, nossa compreensão da fé é correta e saudável. Mas se nós confundirmos tais pontos, então imediatamente caímos em heresia. Assim dizia Santo Atanásio o Grande. Então, nós devemos conhecer a nossa fé. Meus irmãos e irmãs, quando ouvimos sobre o juízo final, imediatamente nossa mente é levada para paraíso e inferno. Mas nós devemos saber que paraíso e inferno, como popularmente nos referimos à nossa possível condição eterna, são experiências diferentes, relacionadas à nossa distância de Deus. Se estaremos próximos a Ele ou distantes dele. É muito importante que nós entendamos isso. Todas as pessoas estarão vendo a Cristo e sua glória divina e eterna em sua segunda vinda. É muito importante que nós entendamos que ninguém se esconderá dessa presença divina na eternidade. A questão será a distância e a experiência de cada um, e não simplesmente um lugar separado e independente. Isso é muito importante. O ícone do juízo final nos mostra isso. Quem tiver a oportunidade, procurem pela imagem na internet. É bem esclarecedor. Essa ideia de um reino para o demônio, de um inferno criado para simplesmente castigar as pessoas eternamente, é um conceito idólatra. É paganismo aplicado ao cristianismo. O demônio não reinará sobre nada. É importante dizer que paraíso e inferno também não são uma simples recompensa ou um castigo pela nossa boa conduta moral aqui na terra, mas sim a maneira pela qual experimentaremos pessoalmente a presença de Cristo, dependendo da condição do nosso coração aqui nessa vida. Então, a distância e o modo como experimentamos a presença divina de Cristo aqui é o que vai apontar para a nossa condição eterna. Não existe na ortodoxia essa ideia de um reino para o demônio e um reino para Deus, como um dualismo aplicado à eternidade. Deus reinará sobre tudo. Bom, sobre o julgamento em si, nosso credo diz que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos
e assim terá início o seu reinado eterno. Então a prerrogativa do julgamento é de Cristo. Ele ressuscitará os que estiverem mortos, e aqueles que estiverem vivos serão trazidos a essa realidade. Ovelhas separadas de bodes. Cada pessoa, em corpo e alma, será designada para o seu lugar, próximos ou distantes de Deus. E apesar dessa linguagem jurídica, juízo final, julgamento talvez não seja uma palavra que esgote o total significado do que acontecerá. Claro, a imagem de um tribunal impõe o respeito devido, mas muitas vezes nós podemos cair no erro de imaginar que existirá algum tipo de procedimento legal como nós conhecemos. Não será assim. Esse julgamento, na verdade, é uma questão de revelação. O sol da justiça, que é Cristo, revelará tudo que está na escuridão. Tudo será revelado instantaneamente. Os pecados de todos pessoalmente. Isso ocorrerá, claro, diante de Cristo, mas na presença de todos. Inclusive e principalmente na presença dos santos. E a santidade dos santos é o que vai contrastar com os nossos pecados. Então existe um fator de autocondenação, um fator de vergonha no juízo. Os santos da igreja costumam enfatizar muito a vergonha no juízo final. Isso é interessante porque mostra que tudo será experimentado de modo consciente por nós. Isso é importante. Deus não prega peças, Deus não joga dados. Tudo será experimentado pelo homem em posse de sua consciência. E a base desse julgamento divino será o arrependimento e o amor. E quando tudo for revelado, o arrependimento que nós buscamos aqui agora é o que vai ditar o nosso rumo. O que separará o bode de uma ovelha é o arrependimento. Então, não é errado dizer que o homem escolhe o rumo de sua vida eterna, se ele opta pelo orgulho ou pelo arrependimento. Meus irmãos, nós estamos decidindo o rumo de nossa vida eterna agora. Estejam atentos a isso. Bom, o julgamento final não é exatamente um processo legal comum, mas é a expressão e a revelação da nossa condição espiritual interior. A aparição de Cristo em sua segunda vinda, como o sol da justiça, revelará o nosso verdadeiro estado espiritual. Uns experimentarão a luz incriada de Cristo como vida eterna, e outros o experimentarão como fogo consumidor. Porque Deus também é um fogo consumidor. Nós ouvimos no Evangelho e ouvimos no Tropário, cantado hoje, e é isso que nos diz o apóstolo Paulo também. E esse fogo consumidor é o próprio amor de Deus. Santo Isaac o Sírio costumava dizer que o amor de Deus é o próprio fogo consumidor. E esse amor, logicamente, não é limitado somente aos que estão à sua direita. Então, justos e ímpios passarão pelo fogo incriado da presença divina. Uns serão consumidos, outros iluminados. Uns comungando de sua presença, outros distantes dele. Mas todos testemunhando sua glória divina e eterna. Meus irmãos, um ponto, é importante dizer que este fogo nada tem a ver com o fogo do purgatório, que é um fogo criado. Nós não acreditamos em purgatório. Purgatório é um construto teológico inventado pelos franco-germânicos. Do mesmo modo, nós não falamos nunca de castigo vingativo de Deus. Como dito, é o homem que voluntariamente se aparta de Deus e escolhe experimentá-lo assim como fogo. Não tem a ver com sadismo divino, e sim com escolha. E nós podemos dizer que a igreja existe para corrigir, para ajustar essa escolha do homem, para curar o homem, para inclinar o coração do homem para o lado certo, para curar, limpar o nus do homem, para prepará-lo para experimentar a luz e a glória de Cristo como vida eterna e não como fogo consumidor. Imaginem, meus irmãos,
negar a cura nessa vida e passar a eternidade sendo consumido pelo amor daquele que você negou voluntariamente. Passar a eternidade apartado de sua presença divina. É muito melhor ter a carne rasgada por demônios do que negar a cura de Cristo e passar a eternidade distante dele em agonia e remorso. Bom, e quando tudo isso acontecerá? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Não acreditem nesses que dizem saber quem é o anticristo, que nós seremos arrebatados até 2030, essas coisas que estão se multiplicando pela internet. Não acreditem nisso. Nós conhecemos os sinais dos tempos, mas somente os que foram curados pela ortodoxia sabem como interpretar esses sinais. E os sinais, meus irmãos e irmãs, nos últimos anos, segundo os nossos santos, têm aumentado. A impiedade do homem, a glorificação do egoísmo, o esfriamento da fé, a apostasia, a queda dos homens que deveriam nos conduzir, os lobos que caminham no aprisco, os falsos profetas, todos são indícios fortes. A própria intensificação dos desastres naturais, epidemias e o que quer que seja, nada mais é do que a consequência inevitável do agravamento da blasfêmia do homem e de sua apostasia. Recentemente saiu uma notícia de que em países ditos civilizados, como Islândia e Dinamarca, estão se aproximando da abolição completa de crianças com síndrome de Down. Hoje, por lei, elas podem ser assassinadas no ventre de suas mães. Não chegam nem a nascer. E isso é apresentado como um grande avanço civilizatório. Meus irmãos, isso não passará em branco. A lei espiritual estabelecida por Deus nos mostra que isso não passará em branco. Saiam nesse fim de semana, andem pelas ruas, vejam o que está acontecendo no dito carnaval. Isso não passará em branco. Lembrem que nós estamos traçando o nosso próprio caminho para a próxima pandemia, para as próximas enchentes, para os próximos desastres naturais. Deus permite esses eventos como quem clama pelo nosso arrependimento, mas nós estamos enterrados em nós mesmos e negamos a oportunidade que nos é dada. Porque o tempo nós não sabemos, mas é mais próximo do que nós imaginamos. Por isso é importante buscar o arrependimento. É importante buscar a cura de coração aberto, sem mentira, sem simulação, sem moralismo estéril. Agora, nessa vida, nós podemos esconder o que nós somos, por vários meios. Fingindo santidade, mentindo, fingindo piedade, simulando bondade, ortodoxia. Mas diante de Cristo, isso será impossível. Tudo será revelado. Portanto, arrependam-se enquanto é tempo. Se o mundo ainda existe, meus irmãos e irmãs, é porque existem homens e mulheres rezando e se arrependendo agora. Deus não está dormindo, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos agir como se fôssemos viver para sempre. A hora de jejuar é agora. Aliás, hoje é o último dia em que nós ortodoxos consumimos carne antes da Páscoa. Jejuem junto com a igreja. Aprendam e pratiquem a oração do coração. Conheçam vossa fé. Não tenham medo de dizer que a ortodoxia é a verdade. Não como quem quer atacar o próximo, mas como quem ama a verdade e quer preservá-la. Busquem o perdão e o arrependimento. É da vida ascética e da purificação do coração que nascem as verdadeiras obras de fé. E são essas obras que iremos apresentar diante de Cristo em sua segunda vinda. E se elas estiverem encharcadas de nossas lágrimas de arrependimento, nós estaremos entre as ovelhas, à direita da Cristo, experimentando seu amor como luz e não como fogo consumidor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.